Glória a Jesus. Com alegria de alma, eu quero saudar a igreja amada na paz gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, a nossa Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa história começou há muito tempo, mas ela tem tudo a ver. Aliás, ela só fala de amor. Uma promessa feita diante de uma queda ocorrida. Quando o homem e a mulher no Éden falham, Deus já havia providenciado de si, do seu foro íntimo, do seu ser, um libertador, Jesus, o Filho de Deus. Agora, quando eu me encontro numa situação, num dia, numa época como esta, por vezes, como pode ser com outras pessoas, pode surgir a dúvida entre nós estamos comemorando ou celebrando. Talvez para algumas pessoas um tanto difícil dizer, porque na língua latina, que envolve Romênia, França, Itália, Portugal, Brasil e alguns países da América do Sul, esse nome, esse ajuntar de palavras parece ter o mesmo significado. Dá a impressão para alguns que a comemoração é o mesmo que celebração. Mas na verdade nós vamos entender que não se trata disso. Algumas coisas costumeiras, eu quero exemplificar para você uma delas: o aniversário da existência de um ser humano, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, de um filho. Eu conversava há pouco com um dos nossos irmãos aqui, e eu sentia isso, me veio à mente, porque tudo que é de Deus vem primeiro à mente, não direto ao coração, e o coração reage de acordo com aquilo que vem para a mente, porque tudo que vem de Deus é inteligente e é para sempre. Alguém que nasceu, ele comemora os seus aniversários, ou é comemorado ano a ano. Mas para alguns, quando passam por um momento de dor, de angústia, de quase morte, de quase perca, pula do estágio de comemoração para a celebração, porque a celebração vai além de uma comemoração. A celebração envolve não apenas uma obrigação ou um modus operandi. A celebração envolve honra, entrega, ofertas sobrenaturais. E nós temos razões sobejas. E quando eu olho para o livro do profeta Isaías, onde está escrito no capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre ele, ou sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da mistura de todo esse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo ou cuidado ou amor do Senhor dos Exércitos fará isso. Bendito seja o nome do Senhor. Uma história de amor. Então, quando nós olhamos nesse prelúdio que vos trago, nós vamos doravante passar a ouvir tanto alguns louvores em forma de cantata exemplificados, e posteriormente uma palavra de um dos nossos irmãos que está por chegar, missionário ali em Paris, ou na França, irmão Ronaldo. Mas tudo que envolve esse cultuar, que eu já disse aqui, se você entendeu, não vai apenas comemorar essa Páscoa, mas sim celebrar essa Páscoa. E a celebração, ela exige algo mais do que o natural. Então eu não sei o que você trouxe, mas seria muito bom e aceito que você entregue mais do que o que você esperava ao Senhor. No Êxodo 13, no livro do Êxodo, nós vemos o Senhor, Deus, determinando sobre a vida de famílias hebreias um livramento. E esse livramento só aconteceria através da morte de um cordeiro pascal, ou de um cordeiro pascual, observado por 14 dias.
encontrado sem defeito e morto, e o seu sangue passado nos umbrais de uma porta protegeria uma família ali reunida. Também nós vemos, quando olhamos para a palavra de Deus, que o Cordeiro da Páscoa, ele era morto, e uma vez morto, acabou a sua história. O seu sangue traria livramento sobre um número exato de pessoas. Nós entendemos também que por não ser esse Cordeiro, por não ter comando sobre a morte, ele existia uma vez para a liberdade de muitos, e após morto, nunca mais. Mas o Cordeiro Pascual, chamado Jesus, que nós aqui viemos hoje exaltar e louvar, ele é um Cordeiro dado por Deus, não apenas para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. E hoje, inclusive, uma guerra está em trégua, Rússia e Ucrânia, e eu poderia citar outros lugares, por causa da Páscoa, por causa desse Cordeiro, porque ele é um Cordeiro vivo, e ele não livra somente o número exato de pessoas, o número resumido de pessoas, mas ele é para todos quanto nele crê. Jesus não é apenas um Cordeiro apenas para se lembrar ou para se comemorar, mas é para se celebrar, porque ele salva e liberta nações. Jesus, diferente do Cordeiro que uma vez morto nunca mais viria, ele ressuscitou e está vivo. Então nós não celebramos uma morte, mas nós celebramos uma vida eterna e para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Jesus, que ao longo destes louvores aqui, vai dizer para vocês muito mais do que eu estou dizendo, porque ele, mesmo tendo poder sobre a morte, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, para não haver dúvida. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele é o Senhor da morte. Mas o Senhor da morte, muito mais do que ser Senhor, se submeteu à sua escrava morte e se entregou por amor e se deixou ser morto. Mas como ele é Senhor, ele triunfou sobre a morte e disse: morte, onde está o teu aguilhão? Eu sou o Senhor sobre ti. E Jesus está vivo. Essa é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Se isso não for razão para você glorificar o nome do Senhor, não sei o que mais vai ser. Mas se você está grato, está contente, em clima de festa e veio para celebrar, te coloca de pé se puder. Levante as suas mãos se quiser, abra a sua boca se puder, e exalte o nome da nossa Páscoa. O nome dela é Jesus. A Páscoa está viva, e dela é o mundo, dela é o nosso estado, dela é o nosso Brasil, dela é São José dos Campos, dela é a sua vida. Então, se eu fosse você, glorificaria o nome do Senhor Jesus. Você pode adorá-lo por isso, você pode glorificá-lo por isso. A nossa Páscoa não pode ser em silêncio. A nossa Páscoa não pode ser uma simples comemoração. A nossa Páscoa é uma celebração ao Senhor Deus, que nos deu Jesus, o Senhor dos senhores, e que está vivo. Você pode dizer amém? Você pode dizer uma palavra de gratidão, pode glorificar o nome do Senhor Jesus, pode louvá-lo, pode engrandecê-lo, pode dizer aleluia, pode dizer glória. A nossa Páscoa é viva e nós celebramos, e celebração tem festa, celebração tem alegria, celebração tem gozo. Jesus está aqui. Levante as suas mãos comigo, mesmo que você não queira, mas se lembre que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é a nossa Páscoa, que aqui estamos. Que o Senhor veja as tuas mãos levantadas e o teu louvor, e muito mais que o teu coração. Se não puder, se não é aleijado, levanta a tua mão, irmão, e glorifica o nome do Senhor. Levante a tua voz e glorifica o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus aqui estamos. Bendito seja o teu nome, meu Deus e Pai.
Senhor dos céus e da terra, Deus que nos amou, amor exemplificado, tão marcado, tão demonstrado, tão escrito, tão visto e vivido em Jesus. Nós aqui estamos mais uma vez, Senhor, para viver intensamente. Toma, Senhor, mesmo que só de alguns de nós, mas tudo que somos, 100% do que somos, assim como o Senhor se deu 100% em Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para ver uma peça, não estamos aqui para ver uma cantata, não estamos aqui para ouvir simplesmente uma palavra, não estamos aqui, ó Pai querido, para apenas entoar louvores, mas estamos aqui para celebrar com o nosso coração, com a nossa boca, e tudo que tem fôlego engrandece o Teu nome. E o Senhor nos deu fôlego para esse dia, para nós dizermos que em 2025 há uma Páscoa viva, e o nome dela é Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Recebe, meu Pai, a nossa entrega nessa noite. É uma oferta simples para o Senhor. Tu és o dono de tudo, o Senhor já tem tudo. Meu Deus e Pai, quantos gostariam de estar aqui? Meu Senhor, alcança aqueles que não puderam, que estão enfermos, mas nós aqui estamos, Senhor, e não há nada mais a fazer senão celebrar ao Senhor. Não há outra coisa que eu possa fazer. Eu não posso voar, não posso viver mais dias, não posso ter mais do que uma voz, mas posso dizer que o Senhor é Deus. Posso reconhecer que o Senhor é Senhor nos meus atos e na minha vida, na vida dessa igreja, desse povo, e que cada voz, cada som aqui levantado é para glorificar o Teu nome, Senhor. Cada mão aqui levantada é para glorificar o Teu nome. Cada pés que se moveram até aqui é para glorificar o Teu nome. E que valeu a pena o Senhor se entregar por nós, valeu a pena o Teu amor, valeu a pena o Teu querer, valeu a pena o Teu abraçar, valeu a pena a Tua humilhação. E o Senhor hoje está entronizado. Nós não somos muitos aqui nesse lugar, mas somos milhares e milhares que neste momento, ó Pai querido, e desde o início desse dia até o fenecer dele, engrandecem o Teu nome. Alguns por orgulho, alguns por alguns trocados, alguns pela glória, outros por poder, mas nós simplesmente pelo prazer e pelo amor nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Há um prazer em nossa alma em Te adorar, Senhor. Tu és a nossa esperança, um cordeiro entregue, uma salvação, uma história reescrita que nos faz ser o melhor, ó Pai querido, enquanto vivermos. Que o Teu nome seja aqui engrandecido e louvado é o meu pedido, muito mais do que o som, a atitude da nossa alma, aleluia, é para glorificar-Te, Senhor. O Senhor que é Deus em todo o mundo, o Senhor que já está mostrando que está às portas e que está mostrando que é Senhor das nações. Nós Te honramos, nós Te reverenciamos de longe e de perto. Bendito seja o Senhor. Vinde, ó Deus, vinde, Senhor. Toma esse lugar, toma este povo, toma essa igreja, toma, Senhor, este momento é para Ti. Cheira, Senhor, e sente de onde sai o odor maravilhoso que toca ao Senhor. Meu Deus, toma nossa alma, o nosso cultuar, que este sacrifício para alguns e gozo para outros, luta para alguns, mas alegria para outros. Oh Senhor, o Senhor receba, o Senhor transforme, o Senhor prepare. Estamos aguardando o Senhor. Enquanto não voltardes, nós continuaremos louvando o nome de Jesus, a nossa Páscoa viva, pela eternidade e pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.